Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar de Piaget, o desenvolvimento da razão e da moral. A partir desse assunto, nós vamos entender como é que a moral age em nosso viver, age em nossas condutas e principalmente como ela influencia nas nossas tomadas de decisão. Então, vamos lá, solta a vinheta, editor. Iniciando essa conversa, primeiramente nós vamos tratar sobre as transformações da moral. A moral, ela não é algo estática, ela muda conforme o passar dos anos, das épocas e principalmente conforme as sociedades elas acabam evoluindo. Ainda que existam certos segmentos da sociedade que queiram conservar determinadas questões morais, determinadas normas e condutas, sem que as mesmas continuem a se encaixar no período vigente. Então, o sistema moral de cada grupo social, elaborado ao longo do tempo, de acordo com os valores reconhecidos por aquele grupo como significativos para a convivência social. Em um primeiro momento, nós temos que entender que esses valores eles são adquiridos por nós como uma dada herança cultural. Cada grupo, culturalmente falando, ele deixa heranças de normas e condutas que serão atribuídas à moral. Então, a partir disso, cada indivíduo, desde criança, vai assimilando o que é bom, o que é desejável, bem como também o que, segundo aquela cultura moral, é ruim, é desaconselhável. E é de acordo com esses valores que cada um passará a julgar como bom ou como mal seu próprio comportamento e o dos outros. Nisso, atua o papel da consciência e o papel do julgamento para quando o indivíduo age dentro ou fora das normas morais estabelecidas. Então, uma coisa também importante, é importante notar que apesar desse caráter social que a moral pode ter, ela também tem o aspecto pessoal, como salientaram vários filósofos. Por quê? Vai chegar um momento em nossas vidas em que podemos refletir sobre elas, aceitá-las consciente e livremente, ou então rejeitá-las. Sempre existe uma fase na vida do indivíduo na qual ele vai pensar: por que isso que me foi dado como correto eu aceito, sem que tenha feito antes uma reflexão. A partir disso, o indivíduo vai poder seguir ou não aqueles ensinamentos, aquelas normas e principalmente aquelas concepções sobre o que a sociedade julga como correto ou incorreto. Por isso, na comparação entre normas morais e normas jurídicas, vale salientar aqui que o que é juridicamente correto moralmente pode não ser, como por exemplo, entre o que é moral e o que é legal há certa diferença, porque determinadas ações, como a de um político poder aumentar os próprios salários, juridicamente é legal, porém moralmente tal atitude pode não ser bem vista pela sociedade. Assim como algumas coisas são condenáveis moralmente, porém não possuem implicações jurídicas. Então, isso significa que é a liberdade a base e também condição de qualquer possibilidade de conduta verdadeiramente moral. Para nós entendermos como essas mudanças se deram ao longo do tempo, vocês vão perceber pelos seguintes exemplos. A parada LGBT é um dos maiores exemplos, tendo em vista que em algumas épocas da nossa sociedade e de outras sociedades seria algo completamente impensável e hoje ela se realiza em vários pontos, não só do Brasil, como também do mundo.
As músicas, as roupas e as danças são reflexos diretos de como a moral também evoluiu. Aspectos que, por exemplo, pelas vestimentas retratadas no vídeo, em algumas épocas poderiam ser consideradas vulgares, só que atualmente essas vestimentas, essas roupas, essas músicas são normatizadas pela sociedade atual. Questões como o aborto, a descriminalização de algumas drogas e os direitos civis concedidos a pessoas do mesmo sexo em alguns países já é uma ampla realidade, é fruto de muitas lutas, inclusive. Porém, até hoje, alguns países rejeitam tais medidas, dadas as questões morais que permanecem como tabus naquelas regiões. Então, são exemplos de como a moral ela pode sim evoluir em alguns locais, outros não, mas a mudança, de certa forma, ela sempre acontece. Então, a partir dessa relação com a sociedade, cada um de nós pode reafirmar e consolidar a moralidade existente. Porém, a partir de uma escolha livre e consciente, nós podemos negá-la. E é a partir daí que estaríamos, como indivíduos, contribuindo para que essa moralidade ela possa realmente se transformar. Lembrando mais uma vez que a moralidade ela pode mudar sim ao longo dos anos, ao longo das eras, de acordo com os anseios e novos pensamentos e perspectivas de uma determinada sociedade. Então nós podemos caracterizar essa relação entre a sociedade e o indivíduo como uma relação dialética, ou seja, uma relação de mútua influência entre os dois polos, porque tem dois pontos. De um lado, há um ser singular, que é o indivíduo, que é levado pela educação àquele parâmetro universal das normas morais, que significa que cada indivíduo ele assimila os princípios concebidos por cada grupo e dados como certos e próprios do ser humano. E do outro, vão estar aquelas pessoas que não assimilam passivamente esses princípios, elas se utilizam de maneira crítica para examiná-los, vão questioná-los à luz de novas concepções da história e da sociedade, como nós abordamos nos exemplos anteriores, e só aí pode-se decidir por interferir em sua formulação e acabar transformando as normas e os costumes morais. Então, é a partir dessa análise crítica que o indivíduo consegue transformar a moral dentro de um contexto da sociedade. Isso diz respeito tanto aos exemplos que nós já vimos, bem como às palavras e também, e talvez principalmente, na forma como as pessoas se vestem. A forma como as pessoas se vestem pode ser, sim, um belo exemplo de como a moral ela se transforma. Todas essas concepções são reflexos da evolução moral que uma sociedade ela passa, ou uma regressão também, em determinados casos, que nós podemos perceber nos contextos geopolíticos atuais. Então, nós vamos falar agora sobre Piaget. Piaget é o fundador da psicologia genética e, de acordo com sua teoria cognitiva, desde o nascimento, o ser humano passa por um processo de desenvolvimento intelectual afetivo e moral que pode ser dividido em 4 grandes estágios. Quais são esses estágios? O primeiro deles é o estágio sensório-motor, que vai do nascimento até os 2 anos. Esse estágio ele corresponde ao período anterior ao uso da linguagem. A criança não tem qualquer contato com a linguagem. É marcado pela associação entre percepção sensorial e motoras, como por exemplo abrir e fechar a mão. A criança está nesse estágio
descobrindo seu próprio corpo. Nesse estágio, a criança relaciona tudo a si mesma. Ela tem no seu corpo como centro de descoberta. Em relação à moralidade, a criança ela vive o período caracterizado como anomia, ou seja, ela não faz ideia do que sejam as normas morais. Essa fase também é caracterizada por ser conhecida como uma fase pré-moral, ou seja, a consciência ainda não é capaz de compreender e aceitar normas morais. O segundo estágio, que é o estágio pré-operacional, ele vai dos 2 aos 7 anos. Esse período, gradativamente a criança ela vai começar a empregar a linguagem, porém ela permanece centrada em si mesma. Por isso ela não vai conseguir manter diálogos efetivos com o outro, apenas como um monólogo, ou seja, ela vai falar consigo e com outras pessoas, sem ter necessariamente a intenção de interagir com elas. É nessa fase que vai começar a questão da imaginação, que um cabo de vassoura pode virar um cavalo, uma bicicleta, que ela vai transformar, por exemplo, os prendedores de roupa em algum tipo de brinquedo. A criança, nesse sentido também, ela vai recusar ter a satisfação de seus desejos adiada. É a fase da birra. Então, se você vê alguma criança chorando, por exemplo, num supermercado, provavelmente ela vai estar nessa fase. Nessa fase também, ela não gosta de compartilhar seus brinquedos. É uma fase muito dura para a criança também. É a fase conhecida como egocêntrica. Ela vai resistir também às restrições na sua liberdade de agir, com choro, com a famosa birra também. E no plano moral, a criança ela começa a entrar no período da heteronomia, ou seja, é o período no qual a norma externa vem de fora, vem do outro, vem do adulto. É nesse período que a consciência da criança passa a aceitar apenas algumas normas, mas sem absorvê-las e incorporá-las com massa de compreensão abrangente. Geralmente ela vai obedecer com medo do castigo, sem necessariamente ela ter a consciência do porquê daquelas normas. Então, nós temos aí o terceiro estágio, que é o estágio das operações concretas. Esse estágio ele vai dos 7 aos 12 anos, e é nesse período que o pensamento, ainda guiado pelos objetos concretos, a criança passa do monólogo ao diálogo. Ela já começa a ter uma maior abertura ao mundo em que a cerca. A partir disso, ela consegue ter uma troca mais efetiva de ideias com as outras pessoas. As atividades individuais, características do período anterior, elas somam-se aos esforços coletivos, ela aprende a trabalhar em equipe, ela adquire mais sociabilidade e ela também demonstra maior capacidade de obedecer às normas que regulam os jogos ou as brincadeiras. O desejo de vencer acaba se traduzindo em competitividade, porém, a derrota frequentemente ainda não é aceita. Ela se manifesta em relações de choro, de agressividade, da raiva também. No campo da moral, a criança vai consolidando o período da heteronomia. É nesse período também que é super importante, de maneira pedagógica falando, que essas concepções de saber perder, saber competir e da importância do espírito de equipe, elas devem ser trabalhadas, porque do contrário, a criança, se não desenvolve essas competências nessa fase do seu desenvolvimento, ela acaba por se tornar uma pessoa, um adulto frustrado, que não vai aprender a lidar com essas questões de saber perder, de saber se comportar e canalizar as emoções no momento de frustração, perda e derrota. Por último, nós temos os estágios das operações formais. Ele vai corresponder ao período em que a criança adquire a capacidade para dispensar a referência a objetos concretos,
passando ao pensamento formal abstrato. Nessa fase, a criança começa a abstrair certas coisas que antes não seria capaz. Isso vai permitir com que ela possa formular hipóteses, ela vai pressupor coisas e deduzir sequências de causas e efeitos. Para raciocinar em uma operação de adição, a criança nessa fase ela não vai precisar mais necessariamente contar nos dedos, contar com objetos concretos para poder ter uma ideia daquilo que ela quer pensar. Então, vai ocorrer desenvolvimento do raciocínio hipotético-dedutivo. É isso que vai permitir ao ser humano pensar além das coisas que estão diante dos seus sentidos. A partir daqui, a criança vai desenvolver o pensamento sobre temas mais complexos, como, por exemplo, os temas de arte, os temas da ciência, os temas da filosofia e qualquer outra ciência que envolva pensamentos abstratos. Abre-se aqui também a porta para o questionamento e a possibilidade das transformações do modo de ser e de viver de um povo em determinados contextos históricos. Nesse sentido, o indivíduo ele vai poder olhar para determinadas normas morais que existiram antes da existência dele e vai poder pensar por que eram assim, por que eram dessa maneira, por que não eram como hoje, inclusive questionando as próprias normas que ele está inserido atualmente. No plano moral, o indivíduo, além de assimilar e compreender as normas externas, a consciência também ela vai começar a elaborar códigos de condutas próprios. É aí que vai surgir uma das maiores características desse estágio, que é a autonomia. Essa autonomia é quando o indivíduo começa a fazer escolhas por conta própria. A diferença em relação ao estágio anterior é que a norma ela vai passar a ser refletida, criticada, questionada em sua validade e possivelmente reinterpretada por alguns indivíduos. Essa fase também é característica da rebeldia, justamente porque é nesse estágio que o indivíduo vai começar a questionar tudo e a todos que o cercam como fontes de normas as quais ele deve seguir. Por último, nós temos as chamadas escolhas morais. Na escolha moral estão em jogo tantos fatores objetivos como subjetivos. Os fatores objetivos relacionam-se a costumes e normas já estabelecidos, bem como à educação e à cultura em geral. Já os fatores subjetivos, por sua vez, estão ligados à ideia de liberdade e de responsabilidade pessoal. Uma primeira possibilidade que nós temos que entender aqui é da ação moral boa ou correta. Essa escolha ocorre quando o indivíduo assume de maneira consciente e a cumpre e reconhece nessa norma como legítima. É o caso, por exemplo, de alguém que trata as pessoas de maneira respeitosa, porque vai entender que todos merecem respeito. É o caso das pessoas que tratam as outras com gentileza, porque entende que a gentileza no convívio social é importante e também gostaria que as pessoas tratassem ela da mesma maneira. Porém, em oposição está a ação moralmente má ou incorreta, ou seja, é aquela que vai contrariar determinada norma, sem, contudo, contestá-la de maneira universal. É como se o indivíduo ele vai abrir uma exceção para que pudesse agir contra a norma. Quando, por exemplo, uma pessoa fala mal de outra por um motivo banal, mesmo que ele não queira que falem mal dele, ele vai continuar falando também daquela pessoa. Então, outro exemplo bem claro é o seguinte. No episódio Indenização Desastrada dos Simpsons, Homer ajuda o Moe a se livrar do carro dele para dar um golpe no seguro. Só que o Homer acidentalmente acaba sendo preso e o Moe fica no seguinte dilema: contar a verdade para sua namorada, perdê-la, ser preso ou simplesmente deixar para lá e que seu amigo pague pelos seus próprios erros.
Esse é um dilema moral. Outra possibilidade ocorre quando o indivíduo recusa de maneira consciente uma norma moral por entendê-la inadequada ou ilegítima. É aí que surge a grande questão da criticidade em relação à autocrítica dos próprios valores e aos valores morais que o cercam também. Que valores vocês poderiam enumerar que são valores que consideram-se inadequados aos tempos que nós vivemos? Que valores deveriam ter uma reformulação tanto no seu âmbito jurídico como também moral? Fica então a reflexão. Essas situações, elas são caracterizadas como conflitos éticos e elas vão apontar uma ruptura com a moral vigente. É o caso, por exemplo, das mulheres que usaram saias com um comprimento bem menor que o considerado, adequado pela sociedade durante um tempo, e depois isso acabou sendo incorporado e, de certa forma, abre aspas, permitido pela exposição ao público. Isso também diz respeito ao biquíni, isso diz respeito também à forma como as mulheres podem agir, trabalhar, estudar e serem independentes hoje em dia. Então, diferente do conflito ético, que é a situação de niilismo ético, e se vai caracterizar pela negação radical de todo e qualquer valor, o permissivismo moral seria uma versão deteriorada individualista do niilismo ético, na qual, por trás da negação dos valores vigentes, escondem-se interesses particulares. O indivíduo ele vai negar a moral não porque ele ache que a moral, naquele sentido, ela é desnecessária, mas sim porque ele quer fazer simplesmente o que lhe dá na telha, porque ele não se encaixa ou não se vê encaixado como um indivíduo dentro de uma sociedade. Portanto, ele somente quer fazer aquilo que ele julgue necessário, que ele julgue útil, não à sociedade, mas a si mesmo. Então é isso. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, seja qual for o horário que você estiver aqui me assistindo. E até a próxima. Hey kid, do I have your attention? I know the way you've been living. Life's so reckless, tragedy endless. Welcome to the family. Hey!